Paz e luz seja sobre a sua vida, hoje e sempre, amém. É um grande prazer poder conversar com vocês e vamos conversar um pouquinho acerca dos caçadores de hereges, as inquisições, né? Causas e consequências das chamadas inquisições pela fé. Vamos analisar direitinho, vamos ver, né, o que essas inquisições fizeram durante os tempos, os séculos, né? A fé sempre foi acompanhada de muita morte, já que a religião é uma espécie de política. O ser humano, ele é extremamente político, né? E a política, hoje a pessoa fala política, fala logo em questão de partidos, governo, tal. Não, mas queira ou não, a religião também é uma espécie de política, é uma espécie de regras de convívio, né? E a fé sempre foi acompanhada por muita guerra. De um lado, o inimigo levantava pessoas para destruir aqueles que tinham fé. De outro, outros usavam a fé para destruir outros, em nome de Deus, às vezes não tinha nada a ver com Deus. E é isso que vamos conversar um pouquinho com vocês, aqui no canal Joilson de Assis. Vamos ver lá. A primeira inquisição que nós podíamos citar seria a inquisição feita pelos judeus, né? Durante a época, o tempo de vida dos judeus. Os judeus, eles faziam inquisição. Quando eles não concordavam com a pessoa, eles exterminavam essa pessoa. Para você ter ideia, meu amigo, os judeus mataram todos os profetas do Antigo Testamento. Todos. As inquisições judaicas eram fortíssimas, violentíssimas. Logo se levantava um profeta de Deus, e esse profeta era pelo sinédrio, né, pelos judeus, pelos sacerdotes, eles eram assassinados, mortos. Foi uma dessas inquisições santas dos judeus, dos hebreus, que mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Jesus Cristo disse: vós que matais os profetas que a ti são enviados, será cobrado de vós o sangue de Abel até Zacarias, que matastes entre o altar e o templo. Então, meus amigos e amados irmãos, notamos logo que a Inquisição judaica era impiedosa e incoerente, porque Jesus Cristo também falou sobre essa palavra incoerente, quando ele disse que os judeus, os principais das sinagogas, eles coavam mosquitos, engoliam camelos. Ou seja, eles procuravam um mosquitinho para acusar uma pessoa, engoliam camelos de outro. Foi isso que aconteceu com Barrabás e Jesus. Solta Barrabás, solta Barrabás. E com Jesus, o que eu faço com Jesus? Mata-o, destrua-o, crucifica-o. Ou seja, engoliram o camelo de Barrabás, já que Barrabás era um assassino, ladrão. Eles procuraram algum mosquito em Jesus Cristo para crucificá-lo. E Jesus Cristo falou: vossa casa ficará deserta por isso, porque vocês serão cobrados. Porque os judeus mataram todos os profetas de Deus. Eles matavam os profetas e depois acreditavam nele. Hoje também é assim, né? Hoje muita gente mata com a língua, né? Mas isso tem alguma coisa a ver com Deus? Não, tem a ver com a política dos servos de Deus. Tem coisa que Deus não se mete, Deus deixa livre. Felizmente. E o nome de Deus é usado até pelo diabo, né? E nesse caso crucificaram Jesus, o homem Deus, em nome de Deus. Então as inquisições judaicas eram terríveis. Quando eles não concordavam com a pessoa e achavam que as pessoas estavam contra a Torá, contra a religião deles, eles mandavam matar mesmo. Os judeus matavam muito, né? E eles colheram o que eles plantaram. Não se arrependeram. Colheram e colheram muito bem colhido. Porque eles faziam essa acepção de pessoa,
Quem matou Jesus não foi os romanos, foram os judeus. Pilatos, sábio Pilatos, avisado pela mulher, não se intrometa no sangue desse inocente. Pilatos, depois que tentou manobrar e soltar Jesus, dá uma surra em Jesus e soltar, ele mandou pedir água, lavou as mãos, enxugou as mãos e disse: eu estou livre do sangue deste homem. E entregou Jesus Cristo para os judeus fazer dele o que quisesse. Então a responsabilidade era dos judeus. Então a Bíblia diz que eles disseram: caia sobre nós o sangue deste homem, sobre nós e sobre os nossos filhos. Se ferraram, né? Aí nós aprendemos a não nos metermos em coisa que a gente não conhece, porque os judeus, eles se auto-amaldiçoaram, né? Porque Jesus realmente era inocente. E eles estavam ali crucificando um inocente. Depois da Inquisição, né, judaica, teve as Inquisições romanas, só que não eram tanto voltadas para a religião, mas para a política partidária, onde eles começaram a matar os cristãos nas arenas, comidos pelos leões, né, e morreu muitos cristãos assados nas fogueiras, né, e comidos pelos leões. Mas aconteceu o que ninguém estava prevendo acontecer. Aconteceu que os romanos passaram a ser cristãos e se converteu. E um dos principais cristãos que encontramos na Bíblia era romano também, que era Paulo. Paulo tanto tinha a nacionalidade judaica quanto tinha a nacionalidade romana. Depois da Inquisição Romana política, né, veio a Igreja Romana, né? E essa Igreja Romana se fortificou no ano 300 depois de Cristo, com o Papa Dom Leão I, que foi o primeiro a tomar a autoridade de Papa, de pai da Igreja, de mandatário da Igreja. E ele começou a perseguir algumas outras pessoas, porque o gnosticismo tinha se levantado. A ciência do gnosticismo foi muito forte, derrubou muita gente da Igreja, mas, né, a Igreja Romana reagiu, né, destruindo alguns, matando outros, né. Então houve uma inquisição acerca dos gnósticos. Nisso aí varreram muita gente boa também no meio deles. Parece que todas as vezes que tentamos arrancar o joio do meio do trigo, sempre arrancamos um pouco de trigo junto, né. Pronto, a igreja cresceu. Quando foi em 1500, a reforma começou. A grande reforma começou com Lutero, com outros reformadores, e aí veio a Inquisição Romana contra os renovadores. E a Inquisição Romana, né, a Inquisição Romana contra a reforma foi muito violenta, né, muito forte. A noite de São Bartolomeu, na França, ficou marcada, onde morreu, né, muita gente mesmo, né. A guerra foi muito grande. E depois ficou rei católico e rei protestante. Começaram a se chocar entre si, usando o nome da religião como desculpa para se destruírem e dominarem um ao outro, né? Você vê que aí não tem nada a ver com Deus. Aí a religião já entrou numa forma partidária e política. Porque houve também inquisição protestante. Os calvinistas foram os campeões dessas inquisições. Crente matando crente. Por causa do amor de Deus. Diga-se por passagem. Uma vírgula na Bíblia, a Trindade, né, a predestinação e todas essas coisitas foram utilizadas para matar os irmãozitos, né? E aí, principalmente os calvinistas sentaram o cacete nos arminianos, os arminianos sentaram o cacete nos calvinistas, e houve muitas mortes, né, em tribunais calvinistas. Foi muita gente queimada, cortada a cabeça, outros enforcados, né? Isso em nome de Deus, né? Que coisa, né? Que coisa. E a Inquisição protestante foi muito violenta, porque o protestantismo passou a ser também política, né? Principalmente calvinistas, porque Calvino também era chefe partidário de um partido político.
E ele tinha os seus apadrinhados e seus desafetos. E geralmente os apadrinhados a gente perdoa tudo. E os desafetos a gente arruma qualquer defeito para destruí-los. E aí, crente matando crente, aí foi a Inquisição protestante contra os próprios protestantes. Mas vamos continuar nesse assunto? Vamos lá? Tem coisa interessante. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos lá.